Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Patrimônio Cast. Agora com uma edição aqui especial em Porto Rico. A gente já tá com clima de férias, né? Dezembro chegou e aqui a gente já tá num clima de rio, de praia. E hoje a gente tem um convidado especial para conversar, mas antes de apresentar o convidado, eu vou apresentar aqui o nosso entrevistador, Felipe Rodrigues. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Patrimônio Cast, direto de Porto Rico, com um cenário incrível. E eu hoje converso com vocês aqui, ó, de frente pro rio. Mostra lá, coloca na geral pra gente ver. Cadê a geral? Aê, olha, a gente tá Olha aqui, o ó. nosso cenário maravilhoso. Cenário maravilhoso, com uma vista linda do rio, né? E é um prazeraço estar com a gente hoje, com o Júnior, empresário, empreendedor, aqui na cidade de Porto Rico, Maringá, enfim. Um empreendedor que vai conversar bastante com a gente hoje sobre a cultura local de Porto Rico. É isso aí, a gente vai conversar bastante hoje sobre gastronomia. E o nosso convidado é cofundador do Viva Porto Rico, Vanderlei Júnior. Seja muito bem-vindo. Olá, um grande prazer, Felipe, Ana, participar aqui do Patrimônio Cast, na nossa cidade maravilhosa aqui em Porto Rico. Recebê-los aqui para divulgar a nossa cidade é um grande prazer, a gente fica muito feliz por isso. Imagina, a gente que agradece a participação. Obrigado. Vanderlei, a gente sabe e a gente recebe aqui muitos empreendedores e a vida do empreendedor ela é muito contagiante, é entusiasmante em poder empreender, né? Mas entusiasmante, né? Essa palavra é nova, hein? Eu não conhecia. Mas todo mundo tem um começo. Sim. Né? E conta para nós como foi a tua carreira até você se tornar empreendedor. Você sempre foi empreendedor? Conta para nós um pouquinho sobre a tua trajetória. Felipe, eu comecei a trabalhar muito cedo no ramo da aviação civil. Meu primeiro emprego foi na Transbrasil, extinta Transbrasil. Ela tinha uma empresa regional que chamava Interbrasil, que operava em Maringá. Eu comecei a trabalhar com 15 anos na companhia aérea. Na sequência, a Transbrasil é uma empresa que entrou faliu, acabou. Aí eu comecei a ser empreendedor. Eu abri uma agência de turismo chamada Ita Brasil Turismo, que inclusive funciona até hoje, é da minha sócia à época, lá em Maringá, na cidade de Maringá. E aí começou essa minha trajetória, passei por alguns ramos de atividade, deixei o empreendedorismo em algum momento, fui funcionário da Caixa Econômica Federal concursado durante 6 anos, uma experiência muito bacana, mas quando a gente tem o bichinho do empreendedorismo na veia é muito difícil, né, a gente deixar isso para trás. E aí saí da Caixa Econômica, abrimos uma imobiliária que funciona hoje em Maringá até hoje. E seguimos a caminhada. Em meados de 2022, recebi um convite para então a gente olhar aqui para Porto Rico com um olhar diferente. E aí essa trajetória, a experiência que a gente tinha no turismo, né, lá de trás, serviu para a gente vir aqui em Porto Rico e ser o cofundador da Viva Porto Rico, juntamente com o André Bus, Rafael Franz, pessoal da XR Empreendimentos do Aruna, né? A gente lançar um olhar além do mercado imobiliário específico para a cidade, porque tudo que acontece, que a gente vai falar sobre isso, acontece pelo potencial turístico de Porto Rico. E a gente criou aqui então a Viva Porto Rico, que é a primeira operadora de turismo receptivo aqui do Porto Rico, que visa receber as pessoas aqui e gerar uma experiência incrível para todo mundo que vem visitar Porto Rico. Rapaz, ouvindo você falar desse jeito, dá vontade de vir para Porto Rico, não é? É verdade. É verdade. Esse é o objetivo, a gente trabalha aqui para isso, para trazer cada vez mais pessoas para cá e gerar experiências incríveis para todo mundo que vem visitar Porto Rico. Legal. E quando vocês começaram, né, a trazer esse turismo de forma mais acessível para as pessoas e para as pessoas começarem a visitar Porto Rico de forma com uma experiência mais agradável, se propor a isso. Quais foram os maiores desafios que vocês encontraram no início, assim? E hoje também, né? Vocês ainda têm esse desafio de trazer esse público para cá, de mostrar esse Porto Rico do lado mais turístico e não só ficar para quem vem para os condomínios, né? Perfeito. Mas para quem vai utilizar da cidade mesmo como um todo. Quais os desafios que vocês encontraram no começo, os maiores, e hoje vocês seguem encontrando ainda? Sim.
Ô, Ana, a gente entendeu que as pessoas que vinham a Porto Rico e tinham uma boa experiência, estavam bem atendidas, é justamente as pessoas que tinham acesso. Ou ele tem um imóvel em um condomínio, um bom barco, e esse cara conseguia aproveitar tudo que Porto Rico tinha de melhor, ou aquele que vinha visitar um amigo nessas condições. E já aconteceu comigo assim, vamos a Porto Rico? Eu, tá, mas na casa de quem? Exatamente. Eu não tenho casa lá. A gente vai na casa de alguém que mora em condomínio? Não, vamos se hospedar. Não, imagina, não, desse jeito aí eu não quero ir em Porto Rico. Comigo também. E assim, uma das partes muito legais de Porto Rico é o rio. Sim. E se você não tiver como utilizar o rio, você, sem o Viva Porto Rico, você ficava meio desprovido, né? Perfeito. Então a gente entendeu que a pessoa que vinha visitar um amigo, que já é um morador eventual de Porto Rico, já é um veranista, né? Esse cara estava muito bem atendido. Então o veranista ele estava bem atendido aqui em Porto Rico. Qual que é a diferença do veranista para o turista no sentido estrito? O turista é toda aquela pessoa que se desloca da sua residência ou do seu local de trabalho para um outro lugar e permanece por lá mais de 24 horas. Essa é a definição técnica de turista. E o veranista ele faz esse mesmo movimento, mas ele vai para um imóvel de segunda moradia. Ele vai para um imóvel, ele já tem um lugar que ele vai visitar e ele tem um imóvel nessa cidade. Aqui em Porto Rico as coisas aconteceram um pouquinho ao contrário. A gente teve um desenvolvimento imobiliário fomentado por esse veranista, essa pessoa que procura um local para um veraneio, né? E aí o veraneio é um passeio normalmente ligado ao verão, né? Para você descansar. Os esportes náuticos. Exatamente. Então, o veranista aqui em Porto Rico estava muito bem atendido com o seu imóvel, um bom condomínio, com o seu barco, mas a pessoa que vinha visitar, o turista que vinha fazer uma visitação em Porto Rico, que precisava de um hotel, que precisa dos restaurantes, que precisa do transporte, os passeios, o serviço de rio que a gente tem hoje, a gente entendia que essa pessoa estava com um serviço muito aquém do que merece o potencial de Porto Rico. Então, para isso, a gente fundou a Viva Porto Rico, que trabalha em 3 frentes básicas no turismo receptivo, né? E o que é o turismo receptivo? É tudo aquilo que acontece quando você chega a um destino. Então, quando você sai de Maringá e vai para Fortaleza, para Natal, a partir do momento que você pisou lá nesse destino turístico, você desceu do avião, dali para frente, tudo que acontece ali faz rol do serviço do turismo receptivo. Então, o táxi que te leva do aeroporto para o hotel, a estadia no hotel, o restaurante que você jantou, a cadeira que você alugou na praia, o passeio que você fez lá para conhecer uma piscina natural, tudo isso são serviços do turismo receptivo. E aí eles têm 3 frentes básicas, né? O turista, esse cara que vem visitar, ele tem 3 necessidades básicas. Ele tem que ter onde ficar, ele tem que ter o que comer e ele tem que ter o que fazer, certo? Nessas 3 frentes, a Viva Porto Rico tem atuação hoje. E aí não basta só sanar essa necessidade. A gente tem que superar a nossa missão e o nosso grande desafio é superar expectativas. Proporcionar boas experiências para ele, né? Exatamente, né? Superando a expectativa dele. Então, hoje, nós temos 2 opções de hospedagem aqui em Porto Rico, que é a pousada Porto do Sol. Era o hotel mais tradicional aqui de Porto Rico, que estava fechado há praticamente 2 anos. Nós assumimos lá em outubro de 2022, reformamos o hotel, fizemos um retrofit completo nele e hoje a gente tem uma pousada muito aconchegante. Já ficamos lá, inclusive, e adoramos, né? Diretamente conectada com a natureza, numa localização especial, porque ela está no meio da mata, na beira do rio, mas também próximo de tudo, está dentro da cidade, né? Então dá para você ir a um restaurante caminhando, dá para você ir à orla caminhando. E agora, com uma super novidade, a gente instalou lá o maior trapiche de Porto Rico. A gente conseguiu licenciar uma trilha que já era pré-existente, então estamos finalizando a trilha e estamos instalando lá o maior trapiche de Porto Rico, com vários serviços para você acessar não só por terra o hotel, mas também por água. Então, a pessoa que queira vir navegando, o turismo náutico está se desenvolvendo bastante, queira vir navegando e parar lá no nosso hotel e deixar a embarcação dele lá atracada e ficar 1, 2 dias no hotel, ele vai poder fazer isso. Então temos essas 2 opções de hospedagem, o Estúdio Porto Rico, que são lofts que ficam ali no Jardim Riviera, numa pegada mais autônoma, né, mais Airbnb. E então você tem ali lofts completos com cozinha, churrasqueira, para você fazer uma hospedagem bem autônoma, com acesso totalmente automatizado, super moderno, muito bacana também. Saindo da hotelaria então, da primeira fase, né, que é ter onde ficar, nós temos ter o que comer.
E aí a gente tem uma E é gastronomia... fundamental, né? A gente, quando Isso. pensa em sair de férias, quando pensa em sair a lazer, a primeira coisa que você vai pensando é quais os restaurantes que eu vou, né? Claro, a gastronomia ela faz um papel fundamental na formação de qualquer destino, né? E isso aqui no Porto Rico não é diferente. Então a gente tem uma gastronomia bastante apurada, a gente é bastante exigente nesse quesito. E então nós temos lá no hotel café da manhã, temos o restaurante do hotel atendendo também, com diversas porções, drinks. E aí nós fundamos o Viva Sunset Bar, que fica aqui pertinho de onde a gente está, né? Na frente Aqui na daqui de onde a gente está, no Espaço Aruna. É um gastrobar com uma pegada super moderna, com uma vista sensacional, né? Baseada aí no sunset, porque o nosso pôr do sol aqui é fenomenal. Você pode assistir no Rio, mas daqui do nosso bar também é super bacana. E aí uma gastronomia baseada, um cardápio baseado na parrilha argentina, com grelhados na brasa, todos preparados na hora. E com a cereja do bolo muito bacana, que é uma carta de drinks autoral, né? A gente tem um mixologista daqui do Porto, um talento daqui da cidade, que faz drinks maravilhosos ali no Viva Sunset Bar. Saindo por último para a terceira frente, então, que é você ter o que fazer. A gente tem os serviços de rio e passeios, transfer e passeios da Viva Porto Rico, operados com embarcação própria, todos eles com embarcações super seguras, modernas, confortáveis, homologadas pela Marinha para o transporte de passageiros, com guias e pilotos todos certificados, que atendem primeiro os quesitos principais de segurança e depois embarcações super confortáveis e modernas. E aí a gente tem um hall aí de pelo menos 10 tipos de passeios diferentes que você pode fazer aqui no Rio. Desde o primeiro e o mais tradicional, né, que é levar para as praias, são os transfers. E aí nós temos passeios de pôr do sol, nós temos o passeio para conhecer as praias, para conhecer os 3 praias mais Rio Bahia, que é um passeio que navega por 60 quilômetros aqui na nossa região. Que legal. Conhece um parque estadual que a gente tem aqui do lado do Mato Grosso do Sul, que é o Parque Nacional do Rio Viema, que você muda de paisagem, né? Temos também o fretamento nessa mesma linha, o fretamento de embarcações. Então você pode alugar uma lancha exclusiva para você passar o dia e conseguir visitar tudo isso com muita calma, muita exclusividade, muita tranquilidade. Então, ou seja, fechando isso daí, a gente atende o cliente aqui em 360 graus. Hoje você consegue ligar na nossa central de reservas e fazer uma programação de um pacote de viagem, tal qual você faz para qualquer grande destino do Brasil, do mundo hoje, com hospedagem, alimentação e um cronograma muito bacana de passeios e serviços. Que legal! Nossa, muito bacana mesmo. E para quem vem para o turismo de pesca, vocês têm algum tipo de serviço também? Existem outros tipos de serviço? Sim. Agora a gente está no período do defeso, né? Então Pode, não está liberada a pesca? a pesca, ela Nem de varinha assim na beira do rio. nem de varinha na beira do rio. E a gente faz questão de ajudar muito essa fiscalização. É importante. A gente tem fomentado aqui todo o nosso serviço. A gente tem um serviço de pesca muito bacana e completo também para os pescadores. Esse último ano recebemos grupos de vários lugares do Brasil, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Que Curitiba. legal! Foi muito legal a nossa temporada de pesca. O Rio Paraná, que é o nosso principal atrativo aqui, nesse ponto a gente tem uma pesca muito diversificada e muito farta. Então aqui o pescador ele encontra os peixes mais desafiadores, né, para quem curte a pesca esportiva, e muita diversidade de peixes. Então você pode fazer vários tipos de pescas diferentes. Então você tem a pesca do dourado, por exemplo, que você pode pescar o dourado de pelo menos 3 maneiras diferentes. Você pode pesca de rodada com isca viva, a pesca de pincho, né, ou a pesca corricando, que é aquela que você vem arrastando a isca por trás do barco. Então a gente tem um serviço completo, né, para o pescador que vem aqui para Porto Rico. A gente forma os pacotes com hospedagem, com alimentação, com os dias de pesca, a gente só trabalha com lanchas e com guias locais super profissionais para levar o pescador a ter uma experiência incrível. E o principal de tudo, né, emoldurado por uma natureza exuberante. Cada dia, né, mais preservada. A gente tem um cenário de preservação muito bacana aqui em Porto Rico. Eu acho importante a gente frisar sempre isso. Há 10,
15 ou 10 anos atrás, todas essas ilhas que formam aqui um verdadeiro arquipélago aqui no Rio, né? Elas eram exploradas como áreas de agropecuária. Então a gente tem aqui na frente de Porto Rico a Ilha Mutum, por exemplo, que é uma ilha que tem mais de 30 quilômetros de extensão, e essa ilha chegou a ter mais de 800 moradores. Né? Então essas ilhas elas eram fazendas mesmo, era pasto, o pessoal plantava milho, plantava até soja. Que né? legal. Era totalmente explorado. E aí com o advento do novo Código Florestal e a legislação ambiental hoje no Brasil, né, nós temos a legislação ambiental mais rigorosa do mundo. Né? O Brasil é líder em preservação ambiental, apesar de todos os problemas que a gente enfrenta, evidentemente. Mas a gente teve, então, a retirada, a remoção de todas essa exploração das ilhas, né? E essas ilhas se recompuseram. Então a pessoa chega aqui e olha, não dá para acreditar. Eu frequento Porto Rico desde 1990 e alguma coisinha. Deu para perceber que a gente está aqui com um profundo entendedor de Porto Rico. E era muito comum, a gente viu gado ali. Essas ilhas não tinham mais árvores, né? E você olha hoje, a gente está olhando para duas delas ali, a ilha Porto Rico e a Mutum, que é esse verde que está no nosso fundo aqui. E você olha e vê uma natureza exuberante que parece que nunca foi tocada. Que nunca foi tirada dali as árvores. Então é muito bacana essa preservação. E tanto quem vem passear, quem vem pescar, né, tem contato com essa natureza. E assim, pescar é sempre bom. Agora, pescar num cenário desse é sensacional. Você avalia que esse é um dos impactos positivos do fomento do turismo na região? E quais outros impactos positivos sociais e para a cidade de Porto Rico você acredita que o trabalho que vocês fazem aqui melhora a cidade como um todo? Felipe, o turismo é a indústria sem chaminé. O turismo é o setor da economia que tem a maior capacidade de transformação e desenvolvimento de uma localidade, né? Porque ela traz o recurso, ela traz o capital direto investido lá naquele lugar. Então todo turista que vem para cá, seja o veranista ou seja o turista que vem visitar, ele traz dinheiro, ele gasta, ele investe na cidade, né? Então o turismo ele tem esse poder de transformação, de geração de desenvolvimento e o principal de tudo, um desenvolvimento sustentável. A gente não tem como pensar o turismo de Porto Rico, e o turismo de Porto Rico é o ecoturismo, a gente não tem como pensar o turismo de Porto Rico sem a proteção ambiental, sem a preservação ambiental. Então a gente gera, é muito bacana, né, você pensar nesse cenário, a gente gera desenvolvimento com responsabilidade ambiental e responsabilidade social, porque o turismo da mesma forma, ele gera uma capilaridade de oportunidades. Ele não gera só oportunidade para quem tem um hotel. Mas para eu trabalhar no turismo eu tenho que ter um? Não. Ele gera uma capacidade de microempreendedorismo, as pessoas podem fazer produtos para vender para o turista, desde um artesanato a outros itens, né, do comércio local. Os empórios, as farmácias, até as lojas de imóveis, eletrodomésticos, tudo. O cara que nasceu aqui na região e conhece tudo do Rio, ele vira piloteiro, né? Ele acompanha os pescadores, ele presta serviço nas casas que estão dentro do condomínio, de limpeza de piscina, porque pode parecer talvez distante para a realidade de muitos, mas numa cidade longínqua e numa cidade de pescadores como era Porto Rico há muitos anos atrás, hoje já é diferente, mas como era, falta emprego de verdade. Claro. E as pessoas ganham muito pouco. As pessoas que nascem em cidades como essa acabam vivendo uma vida muito dura. Sim. Principalmente por falta de emprego. Sim. E quando o emprego vem, né, transforma profundamente a vida das pessoas que moram aqui. Não tem nada mais libertador, mais transformador do que o emprego, do que a oportunidade de trabalho para a pessoa de mais dignidade, né, para a pessoa conseguir
evoluir e atingir os seus objetivos com o seu próprio trabalho. Então, com certeza, investir no turismo, né, e fazer parte de um grupo econômico que está mudando a realidade de Porto Rico, não só em alguns setores, né, mas com a preocupação de sempre melhorar a cidade como um todo. E o turismo ele é muito bacana, porque quando você fala do desenvolvimento baseado no turismo, ele não serve só para aquela pessoa que vem visitar. É claro que a cidade melhora para atender o turista, mas quem que aproveita muito mais essa melhoria? Os próprios É o moradores. morador. Eu moro em Porto Rico há 2 anos. Eu tenho plano de saúde. Eu vou ao hospital público aqui, tem um excelente atendimento. Porque para uma cidade de 3.200 habitantes, Porto Rico tem uma infraestrutura de saúde, por exemplo, que você não encontra em outros lugares. É uma das únicas cidades do Paraná, abaixo de 5.000 habitantes, que é superavitária. Ou seja, que tem recurso. Por quê? A maior arrecadação de Porto Rico hoje, ela vem do mercado imobiliário. Mas o que acontece? Por que acontece o mercado imobiliário em Porto Rico? Ninguém compra uma casa aqui para o filho estudar na faculdade. Ninguém compra uma casa aqui para trabalhar numa indústria ou porque foi transferido para uma multinacional. As pessoas compram uma casa aqui por conta do potencial turístico. Então, o desenvolvimento imobiliário de Porto Rico, ele aconteceu pelo potencial turístico da nossa região aqui. Porto Rico ele é um epicentro de um movimento de desenvolvimento que abrange várias cidades, vários portos aqui da nossa cidade. A gente começando aqui mais acima, a gente tem Rosana no estado de São Paulo. Pulando para o estado do Paraná, a gente tem o Porto Maringá, Porto Eucalipto, Porto São José, Porto Rico, Porto Brasílio, Porto 18, e Porto Camargo. Então, todos esses pontos de acesso ao rio, todas essas cidades ou distritos de algumas cidades, porque Porto Rico é a única dessa que é município. Ou seja, ele é o único município de fato ribeirinho, né? Então, porque ele acaba sendo o epicentro desse desenvolvimento, né? Puxando a fila desse desenvolvimento. Mas tudo isso, essas cidades que eu falei, que eles estão se desenvolvendo também. E todos eles com base no potencial turístico gerado pelo Rio Paraná, né? Qual que é a maior atração da cidade de Porto Rico? Sem sombra de dúvidas, é o rio. É o rio. Né? A gente está aqui, a gente está falando do segundo maior rio da América Latina em comprimento, né, em extensão, está só atrás do rio Amazonas, são quase 5.000 quilômetros, 4.880, se não me falha a memória, e a gente está no ponto do rio Paraná espetacular, é o ponto mais lindo do rio Paraná. A gente tem aqui o ano todo uma água 100% cristalina. A gente tem a formação das praias, que nossas praias, muita gente acha que vai chegar aqui em Porto Rico e a praia é no barranco do rio, né? Na orla do rio. Vai passear na areia Isso, né? E isso não existe, né? Para você acessar as praias de Porto Rico, elas são praias fluviais que ficam normalmente anexadas, são bancos de areia que se formam, e elas andam, elas mudam também, né? Que se formam nas ilhas. E você sabe por que as praias, o porquê do nome das praias, não? Não. Praia do Carioca, tem a praia... Praia do Carioca, Praia da Santa Rosa, porque elas são a praia da ilha de Santa Rosa, a praia da ilha da Carioca, a praia da ilha da Japonesa. Então, por isso que fala Praia da Carioca. Da Carioca. Praia de Santa Rosa, que é a praia da ilha de Santa Rosa. Então, essas praias elas ficam no meio do rio e você precisa de um transporte náutico para você chegar até lá, seja com a sua embarcação, seja com a embarcação de frete, de transporte, né? Mas assim, então voltando, o turismo ele tem essa capacidade. Você imagina que se a gente perder esse potencial turístico aqui, né, que é o Rio Paraná, que dá oportunidade de pesca, de esporte aquático, de praia, de mergulho, o que vai sobrar para Porto Rico? Nada, né? O que vai sobrar para toda essa região hoje que se organiza para explorar isso? Então, você tem que você é obrigado a criar um desenvolvimento sustentável, baseado na preservação ambiental. Inclusive para o desenvolvimento imobiliário, que hoje é um motor enorme de crescimento aqui da região, é fundamental que a natureza permaneça exatamente como ela está. Porque é isso que as pessoas vêm buscar aqui, e como você bem disse, né? E a gente falou do dourado, né? Para que interessa aqui é os pescadores de plantão, que tem um monte de gente que a gente sabe que gosta de Legal. O que mais tem
de peixe nesse rio? Cara, vamos aprofundar um pouquinho aqui. Ó, todas as espécies aqui agora, gente. O podcast vai durar umas 2 horas na brincadeira, pessoal. Daqui a pouco. A gente aqui no Rio Paraná, a gente tem algumas pescas muito tradicionais, né? A do dourado, que é a mais famosa, que é o peixe mais esportivo que a gente tem aqui. Mas hoje, dentro da pesca esportiva, nós temos o tucunaré, com bastante incidência também, uma pesca bastante farta do tucunaré. A gente tem uma pesca muito tradicional, que é a pesca apoitada, que aí você explora espécies como a piapara, o pacu, o piau-sul, o piau três pintas, né? É aquela pesca que você para o barco, apoita, solta a ceva. Então é uma modalidade muito bacana também, né? Então tem os pescadores que adoram essa modalidade. A gente tem a pesca do jaú, que inclusive nós temos campeonato aqui da pesca do jaú, os grandes peixes de couro, a gente tem incidência do jaú aqui. Recentemente foi pego por um pescador que, graças a Deus, é um pescador esportivo que divulga muito a pesca esportiva do jaú aqui. Um exemplar com mais de 70 quilos, peixe enorme, 1,40 de comprimento, né? Tá registrado. A gente tem, olha que bacana a preservação, né? A gente tem a volta dos grandes dourados, a incidência dos grandes dourados, porque a gente está com o abate do dourado proibido já há 2 anos, e isso fez a gente voltar a ter o dourado em grandes tamanhos. Estamos falando de peixe de 15 quilos, por exemplo, registrados nessa última temporada, mais de 15 quilos até. A gente tem a pesca do pintado, né, que é um peixe tradicional aqui da nossa região, que também tem bastante incidência. Ou seja, para o pescador que gosta de pescar com isca artificial, para o pescador que gosta de pescar apoitado, para o pescador que gosta de pescar os grandes exemplares de couro, tudo isso a gente tem aqui, né, num cenário muito bacana e com uma pesca muito diversificada e muito farta também. E o melhor, com estrutura para ele conseguir acessar tudo isso. Porque nem todo mundo, assim, muita gente gosta de pescar, o cara não tem uma estrutura completa. Por exemplo, ele não tem, às vezes, uma casa ainda aqui, ele não tem o barco dele aqui, mas ele pode vir e essa estrutura está disponível para ele locar até que ele realmente consiga entender Porto Rico, entender aonde que ele vai comprar o terreno para ele construir uma casa, onde ele vai comprar um apartamento que ele possa estar realmente mais conectado com o rio, né? E sabe que é uma coisa legal também? O pescador, ele consegue trazer a família para Porto Rico. Perfeito. Porque eu já vi diversos, assim, esposos, maridos, eu vou pescar. Aí o cara fica 3, 4 dias enfiado no rio e a mulher, ela realmente sabe que ele vai pescar e ela não tá nem um pouco interessada em ir pescar com ele, porque às vezes ela já teve essa experiência de pescar e é super desagradável. Para nós mulheres, gente. É aquele monte de mosquito, você tem que ficar lá dentro de um barco no sol quente, não tem lugar pra fazer xixi. A mulher, vamos pescar no barranco. Cara, aquilo ali é muito desconfortável para ela. Sim. E ficar numa casa que não tem nada para fazer, só esperando os peixes chegar para limpar e fritar, não, a gente não quer isso. E aqui não. O marido vai para o rio, ela tem lazer com as crianças, ela pode ir para a prainha, ou ela pode aproveitar ali, a estrutura da pousada, ou ela pode passear e ir num restaurante gostoso, né? Então ele consegue fazer o esporte que ele gosta, que é a pesca, e trazer a família junto, embarcar a família junto nesse esporte, né? Você sabe que isso tem acontecido muito, o pessoal vir em grupo, dos homens vir para pesca, e a hora que ele chega e conhece a pousada, ele fala, nossa, não, cara, tem que trazer voltar com minha esposa, preciso voltar com a família, e a gente tem visto isso acontecer, e voltar tanto para pescar e a esposa, os filhos ficarem lá no hotel ou ir para uma praia, e é justamente isso que você está falando, quanto também só para o lazer. Então ele vem, pesca num dia, dali 2, 3 finais de semana, ele volta com a família, e aí ele veio só para aproveitar, acaba pescando ou não, né? Mas aproveitando bastante com a família e aproveitando momentos muito legais. Isso é uma realidade que vai acontecendo. Agora, para tua, assim, atualização, a pesca feminina tem estourado no Brasil. Nossa, gente. Admiro vocês, que mulheres que gostam de pescar. Nossa, eu acho que é a coisa mais... A gente ainda não teve, como a gente tá com esse serviço retomado aí há pouco mais de 1 ano e meio,
a gente ainda não teve o prazer de receber, mas eu já tive contato com alguns grupos de mulheres que se organizam, e um delas, inclusive, eu não consegui atender, eles pediram uma cotação pra gente, porque eles precisavam de pelo menos 150 lugares. Olha, bem Então, assim, grande. ela fecha grupo, eles estavam com um grupo, chama Elas na Pesca, Olha, e eles estavam com um grupo de pelo menos 150 pessoas. E aqui vocês conseguem atender até quantas pessoas? A gente consegue atender grupos, Juntos. a gente consegue atender grupos até 80 pessoas, por exemplo, com uma certa tranquilidade. Mas quando eu entrei em contato com eles, estavam num evento com mais de 500 pessoas, 500 mulheres. Caramba! É. Eu nem sabia que no Brasil, juntando tudo, dava 500 mulheres que gostavam de pescar. Júnior, olha só, a gente falou aqui de rio, a gente falou de turismo e a gente falou de peixe. Sim. O que você acredita que é a questão da gastronomia? Legal. E quais são, principalmente, os pratos que representam Porto Rico? Porque você não pode ter uma cidade do lado do rio desse tamanho, cheio de peixe, e que o prato que representa aqui é picanha. Não deve ser. A barrilha, não? Não deve ser. Como, gente? O que se come em Porto Rico? Porto Rico, ele tem um prato muito tradicional, que é a moqueca de pintado, servida ou na telha ou na panela de barro, né? Então este, para mim, é o prato mais tradicional aqui da cidade de Porto Rico. A gente tem trabalhado para conseguir criar um festival baseado nesse prato aqui. Então hoje a gente tem a associação comercial e a prefeitura engajada em projetar aí para, quem sabe, para o próximo ano já, a gente criar um festival do pintado, da moqueca de pintado. Esse, para mim, é o prato mais tradicional aqui da cidade de Porto Rico. Mas claro que assim, as pessoas pensam rio, então todo mundo que vem para a beira do rio pensa em comer um peixe. É um né? peixinho frito, grelhado. Exatamente. A gastronomia de Porto Rico ela está muito baseada, né? A gastronomia tradicional da cidade de Porto Rico está muito baseada nos pratos à base de peixe. Então a gente tem a moqueca de pintado, o pintado na telha, que é uma variação da moqueca um pouquinho diferente, né? A gente tem os peixes assados, né? A piapara na brasa, muito tradicional aqui também na cidade. A isca de peixe, né? O filezinho de tilápia, o filezinho de piau. A gente tem um bar super tradicional aqui que serve o piauzinho frito inteiro, né? Então o peixe frito inteiro, aquele bem rústico mesmo, bem o modelo ribeirinha mesmo. Então o peixe está muito presente aqui na gastronomia de Porto Rico. Mas hoje a gente tem uma diversificação muito bacana, né? É claro que a gente tem o consumo aqui, todo mundo que vem para Porto Rico faz um churrasco, né? Então a carne bovina, as proteínas estão muito presentes aqui na gastronomia também. Você encontra bons lugares aí para aproveitar um bom assado, mas é evidente que o peixe ele está muito presente, são os pratos mais marcantes aqui da cidade de Porto Rico. Hoje você tem uma grande variação, a gente tem desde restaurantes oriental, a gente tem pizzaria, a gente Tem um restaurante assim de alta gastronomia que você consegue também comer um bacalhau, alguma coisa mais sofisticada também, né? Sim, perfeito, né? A cada vez mais a influência do público que frequenta Porto Rico, que cada dia mais um público mais qualificado, está exigindo desse mercado se adaptar para receber essas pessoas, né? Então, desde os restaurantes mais simples, né, Mais raiz, mais PFzinho, até os restaurantes mais sofisticados, eles têm se preparado cada vez mais para receber um público cada vez mais exigente. E isso tem impactado de forma muito positiva todos os empreendimentos gastronômicos aqui da nossa cidade. Então a gente tem desde o restaurante mais simples até restaurantes já mais qualificados aí para atender um público muito exigente, com uma gastronomia bem diversificada, bem farta. É claro que você vindo para cá é muito interessante experimentar os peixes tradicionais aqui da nossa região. Até né? porque o peixe é fresco, né? Direto que pego já. Então a gente tem o pintado muito presente, né? Tanto na moqueca, a gente serve no nosso bar, por exemplo, o pintado na brasa, que não é muito comum você encontrar, ele é um peixe mais normalmente que é feito ao molho. Mas a gente tem uma variação do pintado na brasa que é sensacional, e diversos outros
outros pratos aí à base de peixe, você vai encontrar aqui em Porto Rico muito legal. Você acredita que Porto Rico está preparado para atender a exigência desse público mais sofisticado? Felipe, eu acho que Porto Rico está num processo de evolução, né? Porto Rico ele é um destino, sem sombra de dúvidas, e que cada vez mais vai se desenvolver para ser um destino de referência na nossa região primeiro, daqui a pouco no nosso estado, que já né, ultrapassando a barreira, indo para um cenário nacional e quiçá um dia reconhecido e desejado até no mundo, né? A gente baseia uma experiência muito bacana acontecida aqui próximo da nossa cidade, que é Bonito, né? Bonito é o nosso benchmark quando a gente olha para o turismo aqui de Porto Rico, é o nosso modelo de negócio, é o que aconteceu em Bonito. Bonito era uma cidade pequena, encravada lá no meio do Mato Grosso do Sul, que ninguém conhecia. Eu tive a oportunidade de visitar Bonito lá no começo dessa história, lá em meados da década de 90, com os meus pais. A gente gostava muito de procurar esses lugares diferentes e as pessoas acampavam na rua, né? Bonito era E hoje é um dos principais, é o principal destino de ecoturismo do Brasil. Tem inclusive aeroporto de padrão internacional. Para meu orgulho, é um dos lugares mais incríveis. Consegue receber fretamento, né, internacional. Então nós temos um potencial aqui em Porto Rico muito forte, tão bom quanto para fazer acontecer o que aconteceu em Bonito. Então eu acredito que Porto Rico vem evoluindo muito nesse quesito, né? Quando a gente faz um comparativo com Bonito, às vezes você já conheceu muitas pessoas que visitou Bonito. Vocês já visitaram Bonito? Ainda não. Não? Ainda. Mas se você perguntar, você vai conhecer muitas pessoas que visitaram Bonito. Uhum. Mas dificilmente você vai encontrar uma pessoa que comprou uma casa em Bonito. Verdade, eu não conheço ninguém que tem imóvel em Bonito. Eu também não conheço ninguém. E Bonito se tornou um roteiro de público de alta renda. Sim. Tanto que algumas vezes que a gente pensou em ir, eu escutei comentários assim: Bonito é muito caro. Bonito é muito caro. E quando a gente olha para Porto Rico, que tem um potencial de turismo, de beleza e até de esportes náuticos, assim, muito, muito superior a Bonito, visto a frota náutica que tem aqui, eu nunca ouvi ninguém falar, não vá para Porto Rico é muito caro. Eu me surpreendi, a gente esteve aqui no Sunset Baron, chegamos ontem para se preparar para o podcast, a gente comeu muito, a gente bebeu de tudo, os drinks Caipirinhas. são incríveis, a apresentação do drink é algo em Maringá não tem. Em Maringá não tem. A gastronomia e a coquetelaria que a gente provou aqui ontem no Sunset Bar. E a hora que chegou a conta, a gente ficou assim, não é possível. A nossa conta, a gente estava em 4 pessoas. A nossa conta, a gente comeu, bebeu, de tudo que você imaginar. A nossa conta deu R$120 por pessoa. Olha só. Deu 240 por casal. Normalmente a gente sai para jantar em Maringá, 400, 500 por casal, 600, né? Legal. Então, assim, é bacana escutar essa percepção, né? E entender que, assim, apesar de... Você não vai aumentar o preço não, né? Porque eu tô dizendo aqui, né? Valeu a dica. É legal escutar a sua percepção, que daí a gente vai aumentar o preço. Não faça isso. Não, a gente tem um trabalho de precificação bem justo aqui no nosso estabelecimento. Então, acredito que, claro, que, né, a gente tem uma variação de valor do insumo, né? Que hoje... pesa bastante, mas o nosso objetivo realmente é ter um preço bem justo e manter sempre a qualidade do nosso produto, né? Então, a gente, voltando à questão, o Porto Rico ela vem se qualificando e evoluindo cada vez mais, né? E muito bacana aqui de uma forma acessível, né? Então, cara, você não precisa desembolsar uma grande quantia, né, para vir passar um final de semana, para passar uma semana, né? E a gente tem que quebrar esse paradigma, né, de passar um final de semana. Tudo isso que a gente falou aqui está disponível para você de segunda a segunda-feira. Então, hoje, se você está de folga, está de férias, quer vir passar uma semana em Porto Rico, tudo isso que a gente falou está à sua disposição. Você pode vir fazer um passeio no Rio numa segunda-feira, por exemplo. Uhum. Né? Então, você consegue se hospedar, ter todos esses serviços à disposição. Porto Rico vem se preparando, evoluindo cada vez mais. Os desafios são enormes, porque a gente está numa cidade que tem, pelo censo, em torno de 3.200 habitantes.
E é uma cidade que hoje concentra a maior frota náutica na categoria esporte e recreio do Paraná. São mais de 3.600 embarcações registradas em Porto Rico. Então, olha que cenário. A gente tem mais barco do que pessoas morando em Porto Rico. Caramba. Né? Então, claro que a gente não tem como falar de desafios aqui sem falar de mão de obra. A gente vive um cenário de desenvolvimento muito bacana, que é um cenário de emprego pleno. Então, assim, só não trabalha aqui em Porto Rico quem não quer trabalhar. Nós temos hoje nos nossos empreendimentos aqui em torno de 30 funcionários registrados, por exemplo, mas a gente usa mais de 50 colaboradores, né? Porque a gente tem os prestadores de serviço também. E só diretamente nos empreendimentos da Viva Porto Rico. E a gente emprega hoje pessoas de toda a região. Então, esse desenvolvimento ele atrai, ele espalha, né, por toda uma região aqui, por todas as cidades. Então, Porto Rico vem, apesar dos desafios, né, que são muito grandes, Porto Rico vem se qualificando para cada vez mais ter a capacidade de receber as pessoas e com um bom serviço e de forma acessível, né, para que todo mundo possa vir visitar a cidade, ter uma boa experiência e não ter uma conta muito salgada no final, né? Isso aí. Ô, Júnior, a gente falou aqui muito de desenvolvimento, né, de evolução, e não tem como falar disso sem falar em oportunidades também de investimento, né? Onde está tendo desenvolvimento, está tendo valorização, desenvolvimento imobiliário, que aqui é uma coisa que pulsa muito forte, né? Os condomínios, os novos projetos que tá vindo para cá, até o Aruna mesmo, que é um projeto surreal que está vindo para cá, que transforma também a cidade junto, né? Toda essa evolução. Como que você enxerga com relação às oportunidades de investimento, de valorização? Você acha que tem espaço para que os imóveis aqui continuem valorizando, continue crescendo, a cidade se desenvolvendo, e hoje uma boa oportunidade para o investidor ter um imóvel aqui, comprar um terreno aqui, comprar um imóvel, uma casa, o que seja? Qual que é a tua opinião sobre isso? A minha opinião é que isso é só o início de uma história. Aonde está localizado um dos metros quadrados mais caros do Brasil hoje? Você sai do eixo Rio-São Paulo, saindo do eixo Rio-São Paulo, onde você encontra o metro quadrado mais caro do Brasil hoje? Na praia, no litoral. Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. E o que aconteceu lá em Balneário Camboriú, ele aconteceu por conta do quê? De um potencial turístico. Potencial turístico. Então, o que está acontecendo aqui em Porto Rico... Ligado principalmente a esportes náuticos, lancha, jet ski, essas coisas. É o veraneio, né? A gente falou que Bonito não tem veraneio. Aqui em Porto Rico é curioso, que às vezes assim, eu brinco que é mais fácil vender uma casa de 3 milhões aqui do que trazer um turista para gastar 3 mil reais no final de semana, né? Então, a gente faz esse paralelo aqui porque em Porto Rico aconteceu um desenvolvimento ao contrário. Normalmente um destino ele é descoberto pela visitação e depois vem o mercado imobiliário atrás, né? Fazendo aquilo se transformar num veraneio, né? Explorando. Você pega lá em Fortaleza, tinha o Beach Park. O Beach Park foi e se instalou numa praia que não tinha nada em volta. E hoje tem vários condomínios, inclusive do próprio Beach Park, explorando o mercado imobiliário por conta daquele potencial. Verdade, foram se abrindo vários resorts e eles pegam como isca o Beach Park. Então, venha para o Beach Park, se hospede nos resorts daqui. Exatamente. Então, hoje tudo isso está acontecendo aqui em Porto Rico. A gente tem resort de expressão nacional sendo construído aqui, um dos maiores resorts do Brasil sendo construídos aqui na cidade de Porto Rico. Verdade. Então toda essa história ela está só no começo aqui em Porto Rico. Apesar de Porto Rico ter desenvolvido primeiro o mercado imobiliário e agora está vindo atrás de visitação, todo mundo que vem visitar Porto Rico, seja um turista, né, ele é um potencial veranista. Então essas pessoas vão vir, vão entender, vão conhecer e vão gostar cada vez mais, né? A gente olha um cenário das cidades que são o maior mercado de influência aqui de Porto Rico, que é Maringá, Paranavaí, Cianorte, Campo Mourão, né? Se você pegar esse universo, a gente está falando de uma região aqui com mais de 2 milhões de habitantes tranquilamente, né? Essa região, se você fizer uma pesquisa,
Você vai comprovar que pelo menos 70% das pessoas não conhecem Porto Rico. E das 30% que já conheceram, grande parte conheceu Porto Rico lá de trás, né? Fala, eu fui em Porto Rico 10 anos. Se você veio em Porto Rico há menos de 3 anos, você já não conhece mais Porto Rico, né? Então, assim, é, é, é um destino e que está desabrochando agora, que está começando realmente a aparecer, né? Então, assim, aqui em Porto Rico a gente tem um cenário muito interessante, né? Dificilmente você consegue colocar rendimento em um imóvel de lazer. E é você juntar lazer com investimento imobiliário. Normalmente o imóvel que a pessoa usa de lazer é um imóvel que não dá retorno financeiro para ele no quesito investimento. E aqui a gente tem um cenário tão favorável nesse sentido que você consegue fazer as duas coisas. Você consegue ter um imóvel de lazer e esse mesmo imóvel ser um excelente investimento. E o cenário, nesse sentido, só vai continuar crescendo. Quando a gente viu o lançamento do Aruna aqui, e aí a precificação que o Aruna trouxe, né? As pessoas falam, nossa, mas isso não tem potencial de se desenvolver, né? E a gente já tem pessoas que compraram um ano e pouco atrás, com um ganho de mais de 40% num empreendimento. Vendendo agora. A gente teve alguns clientes assim, coisa de 1 ano e meio ou menos, já teve assim, uma valorização muito expressiva. Exatamente. Então, isso é o começo de uma história, isso está começando Porto Rico a acontecer. A gente tem uma região gigantesca, que é o Mato Grosso do Sul, que está começando a vir para Porto Rico agora. Na alta temporada, o nosso hotel, em torno de 20% dos nossos hóspedes já vem do Mato Grosso do Sul. E aí, fatores que podem influenciar isso, né? A gente tem aqui acontecendo o projeto e licitação de obra da ponte que vai ligar aqui no Porto São José, vai ligar o estado do Mato Grosso do Sul ao estado do Paraná. Isso é uma necessidade por conta do escoamento de grãos, né? De tirar o movimento que hoje passa em cima da usina lá de Sérgio Mota. Então, é uma necessidade nacional, não só desses dois estados. Isso é um consórcio, uma obra em consórcio com a Itaipu Binacional, os dois estados, Mato Grosso do Sul e Paraná, e governo federal. A gente recebeu aqui uma visita técnica da Itaipu Binacional, que está bancando toda a parte de projetos. O projeto está bem adiantado, já tem dotação orçamentária nos 3 orçamentos aí principais dos dois estados e do governo federal. É uma obra que vai acontecer. E aí, assim, quem vem de Campo Grande, ou quem vem de Dourados, ou quem vem de Naviraí para cá, vai diminuir mais de 100 quilômetros para chegar aqui em Porto Rico. Então, hoje, o visitante de Dourados que vem para cá anda 340 quilômetros, ele vai andar 230, né, numa obra nova. E aí, 3 horas no máximo. E aí entra essa obra, ela não é só a ponte, ela contempla 40 quilômetros de asfalto em linha reta para o lado do Mato Grosso do Sul e a duplicação aqui do trecho do Porto São José até o trevo de Nova Londrina. E aí a gente tem a duplicação de Paranavaí até o trevo de Nova Londrina pela nova estação do pedágio. Então são todos cenários que o acesso que hoje já é muito bom, né? A gente vinha há anos atrás, para chegar aqui em Porto Rico, a gente passava pela terra, se não quisesse vir por Luanda, né? Vinha na terra de Porto São José para cá. Hoje a gente já tem um acesso maravilhoso. E a cidade é um tapete, né? Para chegar em Porto Rico. Agora o asfalto isso é um tapete. Isso vai melhorar cada vez mais, com obras que são realidade, que serão realidade, né? Essa obra da ponte, ela passou por um processo todo de pré-projeto, análise de viabilidade, então isso já vem acontecendo há anos, e agora ela está na fase de projeto para execução, para licitação da execução. A gente está bem avançado. Bem avançado. Então, a gente acredita que todos esses são fatores que influenciam e continuarão influenciando muito positivamente o desenvolvimento da cidade. Então, a infraestrutura da cidade melhorando cada vez mais, né? A prefeitura com capacidade de investimento que hoje a gente tem. São evidências que a tese, que inclusive a gente acredita, é que o mercado imobiliário aqui está só no início de um ciclo de valorização, né? Tem muito espaço, muito mais espaço que outros lugares, por exemplo, que você, às vezes eu vou lá e compro um apartamento em Balneário Camboriú, que já está muito caro, né?
Aqui, essa valorização está só no início, né? Então, para quem pensa comprar para investir, é um investimento óbvio, né? Tem até um memezinho disso, né? Que eles colocam lá uma fotinha de uma caveira assim, o cara parado assim, né, com a mãozinha, esperando o imóvel em Porto Rico baixar para poder comprar, né? O cara virou uma caveira. Exatamente. Então, assim, isso é uma verdade, né? O desenvolvimento imobiliário aqui em Porto Rico está no começo. Isso vai ser descoberto. E o que a gente puder fazer para acelerar, catalisar esse processo de trazer mais pessoas para cá, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro descobrir Porto Rico, né? E isso vai influenciar diretamente, porque quanto mais pessoas querem vir para cá, querem se tornar um veranista aqui, querem ter o seu imóvel de segunda moradia aqui, mais a gente vai continuar vivendo esse processo de valorização e desenvolvimento do mercado imobiliário. Então, tudo isso está só no começo, né? Porto Rico é uma jovem senhora, né, mas que está desabrochando para o mundo agora, né, no sentido das pessoas conhecerem, das pessoas quererem entender o valor disso daqui, para entender que quando você compra um imóvel que você não está pagando caro, você está pagando o valor de uma cidade em desenvolvimento que vai te proporcionar acesso a uma riqueza natural maravilhosa, né, e que tende a cada vez mais ser mais valorizado isso. Júnior, que legal. Tivemos uma aula aqui sobre Porto Rico, o turismo. Que bacana. Uma aula. Eu acho que poucas vezes, nenhuma vez, eu ouvi alguém falar de Porto Rico com tanta propriedade, entendendo, sabendo de forma profunda o que está dizendo, né? E quando a gente fala de projetos imobiliários, e a gente está aqui num pedaço de um grande projeto imobiliário que é o complexo aqui do Aruna, a sensação que a gente tem, e pelas vivências que a gente tem de outros lugares, é que isso aqui é um projeto sem precedentes, né? Você que, assim como nós, conhece o projeto mais a fundo, deve ver diariamente aqui as pessoas se impressionando com o que está sendo feito aqui. A gente tem um efeito aqui em Porto Rico, que é o efeito uau. Eu sempre procurei nos meus negócios, só que a gente tem que buscar o efeito uau, né? Então, aqui em Porto Rico ele acontece de fato, né? Quando a gente traz as pessoas, o cara chega aqui, e o que é o efeito uau? A pessoa chega, ele olha e fala, uau. Não imaginava que era assim. E qual que é a tua expectativa para depois que tudo isso aqui estiver pronto do Projeto Aruna? O Master Plan entregue, o Alameda, o Williams, o Torres, qual que é a tua expectativa? A minha expectativa é que a gente vai ter um ambiente extremamente favorável ao desenvolvimento, né? A gente atrai pessoas felizes para cá, olha que bacana, né? Você atrai a pessoa para usar o que tem de melhor da vida, né? Então, assim, eu vejo que um projeto urbanístico desse porte, com a preocupação, né, que os caras que idealizaram isso tiveram, de trazer o lazer e acesso e vários equipamentos públicos totalmente abertos, né? Quando a gente olha o projeto da Alameda, a gente vê ali um projeto de padrão californiano, quando a Califórnia estava muito bem, né? Que hoje ele, né, deu uma decaída lá. Acredito que eles vão se recuperar. Mas assim, a gente vê a preocupação de gerar um desenvolvimento que seja acessível para todos, né? De mudar a realidade urbanística da cidade. E isso é muito bacana. A gente muitas vezes vai visitar cidades no Nordeste e você chega lá, você entra num resort maravilhoso, mas tudo que está em volta ali, infelizmente, não é legal. E isso, para mim, por exemplo, é muito chocante, né? Você sai de uma realidade, você vai fazer um passeio, você está num resort maravilhoso, você sai dali e você encontra, cara, com uma comunidade totalmente... Não é compatível, né? Não é compatível, isso me choca. Uhum. Você sai do resort, é gente com lata de água na cabeça. Né? E isso você encontra em vários lugares do mundo, né? Estamos usando ali não é uma forma pejorativa de falar do Nordeste, pelo contrário, mas isso você encontra em vários lugares do mundo, na Tailândia, enfim, né? Você vê ali em Bahamas, você tem maravilhoso, mas a hora que você sai, você encontra
uma realidade de uma comunidade, uma situação urbanística totalmente Abandonada. desproporcional, abandonada, né? E aí, aqui em Porto Rico, quando você vê o desenvolvimento acontecendo, né, muito preocupado, não só em criar bolsões, mas em sim mudar a realidade urbanística da cidade, promover o acesso para toda a comunidade que está aqui, que é moradora, né? Para ela se sentir pertencente a isso e não invadida, né? Então, quando você vê esse processo acontecendo, e eu vivo aqui, eu moro em Porto Rico, eu vejo isso acontecer, eu vejo essa barreira sendo quebrada, eu vejo as pessoas daqui entendendo que cada vez mais elas estão entendendo que o DNA da cidade é receber bem pessoas, né? As pessoas se preparando, se qualificando para receber cada vez melhor. Isso é muito gratificante, é muito bacana, né? Então, eu acredito que tudo isso pronto, a gente vai ter esse cenário cada vez mais real, né? Sendo de fato, cumprindo o papel social, né, do empreendimento desse daqui, que é promover boas experiências, que é promover oportunidade, desenvolvimento para todo mundo, né? Não só a pessoa que comprou aqui, mas quem vive na cidade também, vivendo e aproveitando disso. Isso é muito bacana. Se beneficia de tudo isso que está acontecendo aqui, que é realmente incomparável. Júnior, se você pudesse dar um recado para as pessoas que ainda não conhecem Porto Rico, dá para aquela câmera ali, ó, e dá um recado para as pessoas que ainda não conhecem, nunca vieram a Porto Rico ou não conhecem a fundo o que a gente está conhecendo agora que tem aqui em Porto Rico. O que você diria para elas? O nome da nossa empresa é Viva Porto Rico. Então, venha viver essa experiência aqui na cidade de Porto Rico. Venha conhecer um ponto deslumbrante do Rio Paraná. Venha conhecer uma cidade pitoresca, receptiva, super agradável, que tem ainda no seu DNA toda a sua história, né? Venha conhecer tudo isso que a gente falou aqui para entender, no final, eu quero escutar o seu uau, né? Quero que você viva isso, que você veja isso que a gente falou, e a gente vai estar pronto aqui para te receber, para você viver Porto Rico de verdade. E que possa passar, a partir de conhecer aqui, possa passar a curtir mais a vida, possa passar a passar mais tempo com as pessoas que ama, possa passar aquele momento de descompressão onde você trabalha durante a semana, e aqui a gente está tão pertinho de Maringá, o cara vem, passa um final de semana aqui e volta renovado. Não precisa ser o roteiro de férias, né? Pode ser o roteiro do final de semana, Porto Rico, né? Da tua rotina, né? Com certeza. Júnior. E ó, pra gente finalizar aqui... Quero ver. Vamos lá, finaliza aí. Deixa eu ver. Eu quero uma dica. De onde a gente vai comer essa Porque a gente tá morrendo de fome. Essa moqueca de pirrafara. Qual que é a dica do restaurante onde a gente vai comer esse prato? Olha, a gente tem a moqueca mais tradicional servida aqui em Porto Rico, lá no Surubim. Surubim é o restaurante que fica ali na orla. O nome surubim é o pintado, né? O surubim, o pintado e a caixara, eles são praticamente a mesma espécie de peixe, uma variação da mesma espécie. Você tem ali a moqueca e o pintado na telha. Hoje, excepcionalmente, a gente está atendendo um grupo aqui, a gente vai testar a moqueca aqui no Viva Sunset Bar. Então, a gente desenvolveu também uma moqueca aqui, moqueca à la Porto Rico, né? Moqueca de Porto Rico. E a gente vai servir hoje pela primeira vez. Olha, a gente já pode ser a cobaia. Viemos. Gente, ó, eu acabei cantando uma moqueca aqui sem querer. Já vou avisar o chefe para ele aumentar a água da moqueca. Vai aumentar o pisado também. O leite de coco. E a nossa moqueca aqui, ela tem um ingrediente, a moqueca do Viva Sunset Bar, ela tem um ingrediente, eu não vou dizer secreto, porque eu vou falar qual é. Mas ela tem um diferencial. É uma moqueca feita com água de coco. Água de coco. Então vai ficar o desafio para vocês provarem hoje. E assim, se for aprovado, a gente vai inserir no cardápio aqui também do Viva Sunset Bar, uma moqueca lá Porto Rico. Legal, gostei. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. A gente aprendeu muito. Conseguimos aí
tomara que a gente tenha conseguido passar, né, um pouquinho de Porto Rico para o nosso público. A gente quer, nosso desejo aqui é levar para o maior número de pessoas que a gente consegue a qualidade de vida que existe aqui para quem está buscando um lazer, um turismo não só de esportes náuticos, mas o turismo de pesca, mas também o lazer aqui de visitar as prainhas de água doce, de tudo que existe de mais maravilhoso aqui dentro de Porto Rico. Obrigado por isso. Ana, eu que agradeço a oportunidade aqui de participar desse podcast. Felipe, muito obrigado pelo convite, é uma grande satisfação. E sempre que a gente puder falar de Porto Rico, eu estou à disposição. É isso aí. Gente, obrigado quem ficou com a gente aqui até agora. Quem tá com água na boca, eu vou provar a muqueca, depois eu conto para vocês. Eu também vou provar. E até o próximo episódio, que também vai estar incrível aqui na temporada Porto Rico. Obrigada, gente. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Valeu. Tchau.